Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum, já finalizando assim esse tempo litúrgico da igreja. Próximo domingo, 34º, dá lugar à celebração solene de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E assim então a igreja encerra o ano litúrgico para no primeiro domingo do Advento entrar no novo ano litúrgico. O ano litúrgico da igreja diferencia-se do ano litúrgico civil. No ano da igreja começa com o primeiro domingo do Advento e encerra-se com a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O ano civil começa no dia 1º de janeiro e encerra-se no dia 31 de dezembro. Celebrando esse penúltimo domingo do ano litúrgico, é importante nos ater naquilo que nos diz a palavra de Deus. Hoje, Jesus nos apresenta esta parábola dos talentos. E como eu costumo sempre dizer, quando estamos finalizando o ano litúrgico, da mesma forma quando finalizamos o ano civil, principalmente entre a classe empresarial e comercial, há todo ano aquela obrigatoriedade de fazer um balanço, ver tudo aquilo que houve de acontecimento dentro do seu comércio, dentro da sua empresa, as entradas, as saídas, aquilo que foi lucro, aquilo que foi prejuízo, para que possam então iniciar um novo ano comercial, sempre visando a produtividade. Assim também deve ocorrer com a nossa caminhada espiritual. Nós devemos, como cristãos, como católicos, usar dessa oportunidade para também fazer um balanço da nossa caminhada espiritual e religiosa. E é claro que sempre dentro desse contexto há aquele questionamento, um contexto espiritual e religioso. Como nós estamos fazendo progredir os talentos que Deus me concedeu? Quem eu estou sendo nesta caminhada? O servo bom ou o servo mau e preguiçoso? Veja que todos nós recebemos de Deus talento. Todos nós aqui somos talentosos, não apenas no sentido material de fazer uma arte, de fazer uma obra bela, mas no sentido espiritual. Todos nós recebemos de Deus o talento. Agora, cabe a cada um e a cada uma de nós fazer com que esses talentos possam ser multiplicados. E quais são os talentos que Deus confia a cada um e a cada uma de nós, senão os seus mandamentos, senão os seus ensinamentos, aquilo que Ele nos deixou para crescermos na graça, no amor, na paz, na justiça, na fraternidade. Veja que o exemplo que Jesus nos dá é em relação àquele patrão que, sem nada dizer, chama os seus empregados e distribui entre eles os seus bens. Aqui representado pelos talentos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 10, a outro ele deu 20, não importa qual foi a quantidade de talentos que aquela pessoa recebeu, nesse caso, com essa imagem do Evangelho.
e aqueles que receberam menos. Mas não é simplesmente pelo fato daqueles que receberam menos são menos importantes do que aqueles que receberam mais. Não significa que aquele que recebeu menos, ele é incapacitado de fazer crescer e multiplicar aquele talento. Mas, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós agimos muito mais em relação à imagem desse terceiro do que a imagem dos outros. Vamos ver aqui quais são os talentos que aqueles fizeram multiplicar. O que Jesus disse para nós: amai-vos uns aos outros. Aí está o verdadeiro talento. Fazer com que através do amor nós possamos atrair o irmão para Deus. É um dos talentos que Deus nos colocou no coração. O talento da justiça. Viver a justiça, viver a fidelidade, fazer com que tudo isso se multiplique, não para o bem próprio, mas para o bem comum, que é a comunidade. Mas será, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos fazendo os talentos de Deus progredir nos dias de hoje? Veja que quando o patrão volta, sem que eles esperassem, naquele momento ele os chama para a prestação de contas. É o que vai acontecer no juízo final. Ele vai nos chamar para prestarmos conta dos talentos que ele nos entregou. E aqueles vão dizer, tanto aquele que recebeu 5 quanto aquele que recebeu 2, o diálogo entre o patrão e eles é o mesmo. Aquele diz: Senhor, tu me deste 5 talentos, eu fiz render mais 5, toma. Senhor, tu me deste 2, eu fiz render mais 2, toma. E o patrão vai dizer para eles: feliz empregado bom e fiel, porque você foi fiel nas pequenas coisas, você receberá em dobro, você receberá 10 vezes mais. Mas onde está o nosso compromisso com os talentos de Deus? Muitas vezes nós somos o terceiro. Nós reconhecemos a grandeza do Senhor, nós reconhecemos a sua severidade, nós reconhecemos a sua exigência, mas nós não colocamos em prática aquilo que Ele nos pede. E aí quando o outro chega para prestar conta, ele vai dizer exatamente isso com aquele senhor, Olha, eu sei que o senhor é muito severo, que o senhor planta onde não colhe, então eu tive medo, eu não fui fiel, eu não quis saber disso, toma o que é seu e pronto. Às vezes é assim que nós agimos, meus irmãos e minhas irmãs. Quantas vezes nós enterramos os talentos que Deus nos concedeu? Quantos de nós aqui estamos com esses talentos enterrados? Somos incapazes de fazer com que ele se multiplique em prol do próximo, em prol do crescimento da comunidade. Quantas vezes nós temos o talento de anunciar a paz, mas ele está enterrado, e eu anuncio a guerra, eu anuncio a violência. Quantas vezes nós enterramos o talento do amor para poder fazer multiplicar o talento do ódio entre nós, da divisão, do desamor, da falta de compromisso, da falta de compreensão, da falta de respeito. Olha como nós temos enterrados os talentos do Senhor. Por quê? Porque eu não quero colocar em prática os seus ensinamentos. É muito mais prático eu enterrar o talento do que eu me comprometer
com a causa da justiça, do amor e do perdão entre nós, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós somos ainda cristãos, católicos, descomprometidos com aquilo que é de Deus. Porque se nós fôssemos comprometidos com aquilo que é de Deus, não haveria entre nós tanta desavença, tanto desamor, tanta irresponsabilidade. E isso acontece de um modo geral, dentro daquilo que nós chamamos igreja, seja na católica, seja nas evangélicas, porque nós só queremos ouvir a palavra de Deus, mas não queremos produzir os frutos que dela vêm. E isso está entre nós também, entre nós católicos, na nossa comunidade. Quantos de nós recebemos o talento, mas enterramos o talento? Não fazemos aquele talento progredir, crescer, multiplicar, e às vezes ainda impedimos aqueles que querem desenvolver os talentos a não fazer o mesmo. Onde é que está a nossa corresponsabilidade? Onde é que está o nosso amor àquilo que é de Deus? Veja, estamos aí, dentro do nosso novenário. Novenário requer, um trabalho cansativo, mas cá entre nós, sejamos sinceros, há poucos que estão aí à frente dos trabalhos do novenário. São poucos, são sempre os mesmos, são sempre os mesmos. Por quê? Porque eu enterrei o meu talento. Eu ajudar no novenário, eu ajudar a armar a barraca, eu ajudar lá na cozinha, eu me comprometer com as coisas da igreja, de jeito nenhum. E isso entre nós cristãos católicos e até mesmo membros de pastorais, porque há muitos membros de pastoral aqui que eu ainda não vi desempenhando os seus trabalhos, que estão escondidos, que não coloca em prática o seu talento, que não se corresponsabiliza com a comunidade, está ali muitas vezes só para ser louvado e exaltado pelos homens, mostrando: eu faço, faz nada, faz nada. São sempre quase que as mesmas pessoas. Será que você é católico de verdade, meu irmão, minha irmã? Será que você é um administrador fiel de verdade? Será que você se preocupa com o crescimento da sua comunidade? Será que você pode simplesmente sair do seu comodismo para dizer: não, eu vou ser esse servo fiel e bom, eu vou fazer tudo para que a minha comunidade possa crescer na graça, no amor, na sabedoria, na paz, na justiça e na concórdia? E quantos estão aí escondendo seus talentos, porque não quer se corresponsabilizar com isso? E aí, meu irmão, veja que a recompensa que o patrão promete a eles, em relação aos dois primeiros, é: venham gozar da minha alegria. E aquele outro, o patrão vai dizer para ele: servo mau e preguiçoso, até o que você tem se lhe será tirado, aquilo que você tem será dado para o outro. Por isso que muitas vezes nós somos vazios. Nós somos vazios da graça de Deus, meu irmão, minha irmã. Não pensa só porque nós vamos à igreja, nós participamos da missa, que nós estamos cheios da graça de Deus, que não. Deus quer comprometimento, Deus quer sinceridade, Deus quer partilha, Deus quer amor. Porque aqueles que enterram, aqueles que impedem, aqueles que perseguem, aqueles que criticam o trabalho do outro, Deus vai dizer para ele: servo mau e preguiçoso.
Você jamais gozará das minhas alegrias. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Não basta apenas bater no peito, e dizer com voz só: eu sou católico, eu creio em Deus, eu amo Nossa Senhora, se eu não coloco em prática os talentos que Deus me deu. Nós temos que ser sinceros com Deus, porque Deus será sincero conosco. Ele vai nos cobrar, e quando Ele nos cobrar, qual será a resposta que nós receberemos? Vamos receber dele a resposta, servo bom e fiel, vem gozar das minhas alegrias, ou servo mau e preguiçoso, que será jogado fora? A decisão é sua, a escolha é sua. Ou você abra o seu coração, a sua vida, para Deus, ou você a entrega definitivamente para o mundo. A decisão é sua. Nesse segundo dia do nosso novenário, o que nós temos vivido, como nós temos buscado aquilo que Maria nos ensinou. Maria é a serva fiel, é a imagem dessa mulher encontrada, dessa mulher que só traz alegria, dessa mulher que se preocupa com o outro, dessa mulher que louva a Deus, dessa mulher que sai para ir ao encontro do outro, dessa mulher que faz com que a paz, a serenidade possa ser estampada dentro de um lar. Essa é a imagem de Maria. Veja que naquele momento em que ela chega na casa de Isabel, antes mesmo dela entrar na casa, Isabel já ficou cheia de alegria, cheia da graça de Deus. Por isso ela vai bem dizer, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a alegria de poder receber em minha casa a mãe do meu Salvador. Essa é a imagem da primeira leitura. Não é apenas uma mulher no sentido, no contexto matrimonial, marido e mulher, claro, mas dentro do nosso novenário com essa imagem de Maria, a serva fiel, a serva que fez crescer e multiplicar os talentos que Deus lhe confiou. O talento da humildade, o talento do serviço, o talento da corresponsabilidade, o talento da fidelidade. Faça-se em mim conforme a sua vontade, não conforme a minha vontade. Essa é a imagem que nós temos que ter de Maria, E nesse segundo dia da novena, falando em servos, aqui nós estamos com os nossos servos, Os nossos cerimoniários, os nossos coroinhas, as nossas servas, que são crianças, que são jovens, que são adolescentes, que poderiam estar lá no mundo, vivendo os prazeres do mundo, mas não, receberam de Deus esse talento, e aqui está agora a prova da multiplicação desses talentos. Então nós vamos pedir nesse segundo dia da novena a intercessão de Maria, a serva do Senhor, para que ela possa cobri-los com seu manto, para que eles possam, a exemplo dela, levar para o seu lar essa alegria estampada em seu coração e em sua mente. Eis aqui a serva do Senhor. Vocês estão aqui para servir o Senhor, não é para servir o padre, não é para servir o coordenador ou a coordenadora, não é para servir o diácono, não é para servir os ministros extraordinários. Vocês estão aqui para servir o Senhor, que se faz presente aqui também nesta mesa santa. É esse o serviço de vocês, é esse o trabalho de vocês. E como Maria, queridas crianças, queridos adolescentes, queridos jovens, vocês também podem exclamar: a minha alma engrandece o Senhor, porque Ele olhou para a humildade de sua serva.